Aqui em Viçosa parece ser ainda mais aprazível caminhar. A reta da UFV é um convite à caminhada e até ao encontro com tantas outras pessoas que já fizeram da caminhada uma rotina para uma vida mais saudável. E você, quantas vezes caminha por semana? Se você respondeu nenhuma, vai encontrar no Viva Saúde desta semana um bom motivo para começar. Se já caminha, vai nos ajudar a refletir sobre os benefícios da caminhada e como torná-la ainda mais saudável. Este assunto é ainda mais importante esta semana. Uma grande campanha promovida pela UFV quer levar muita gente para uma caminhada coletiva no dia 25 de maio. Para falar sobre isso, nós convidamos o coordenador da campanha e professor do Departamento de Educação Física da UFV, João Carlos Bouzas Marins. Professor, bem-vindo ao programa. A sua ideia é levar 1.000 pessoas para caminhar no próximo sábado. Vai dar certo? Estamos contando com o apoio de vários meios de comunicação, em especial aqui o sistema da UFV, na divulgação dessa caminhada que está prevista para iniciar em torno de 16h30, mas já a partir das 15 horas vamos ter nas 4 pilastras várias atividades físicas orientadas, como aulas de ginástica, de alongamento, postos de orientação de nutrição, medição de pressão arterial, de frequência cardíaca, postos de orientação de prática de atividade física. Então, as atividades têm início às 3 horas da tarde, nas 4 pilastras, e a caminhada por volta de 4h30 em direção ao Recanto da Cigarra. Então, o programa que aqui repete no sábado, se você estiver vendo no sábado, sai de casa e corre para lá. Perfeitamente. A partir de 3 horas da tarde, então. É para quem já caminha ou não? Não, a ideia é fazer, com essa caminhada, mais um processo de iniciação, de conscientização, de motivação para que as pessoas possam refletir sobre a importância da prática da atividade física. Durante toda a semana, nós vamos ter uma campanha vinculada nos veículos de comunicação da cidade, já está acontecendo aqui no sistema da UFV, com algumas dicas de orientação de prática de atividade física, e no dia 25, que vai ser o nosso grande evento. Então, nós convidamos para que todas as pessoas, independentemente da idade, não vai ser competição, vai ser uma caminhada de participação, de mobilização, e dar um impacto visual bem grande aqui no campus universitário, que é a nossa meta, uma meta audaciosa de tentar trazer 1.000 pessoas para o campus de maneira alegre, satisfeita, né? Vamos torcer para que o tempo possa ajudar a gente, né? E de maneira a dar esse impacto visual que as pessoas que não têm esse hábito de prática de caminhada possam, nesse dia, despertar essa prática, uma prática diária. Eu não sei se a UFV tem essa estatística, mas assim, qualquer hora do dia que a gente passa na reta da UFV tem gente caminhando, né? A Viçosa é uma cidade onde as pessoas já caminham muito, às vezes às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã, às 11 horas da noite, sábado à noite, domingo à noite, tem gente caminhando. Quer dizer, motivo, segurança tem, tranquilidade tem, a reta tem, só falta coragem para começar. Nós moramos numa cidade que o fato de ter o campus universitário ao lado da cidade, isso é um patrimônio que nós temos, urbanístico, fantástico, coisa que infelizmente não acontece nas cidades, digamos aqui, da micro-região. E tudo isso que você comentou, esses são fatores que estimulam a prática da caminhada. Primeiro, a questão de segurança. Né? Então, a pessoa ela tem um certo nível de segurança bem elevado aqui no campus, e nós temos gente que caminha às 5 horas da manhã com a maior tranquilidade possível. E gente às 11 da noite também. Às 11 da noite inclusive também. No sábado. E temos um local que, em termos de visual, também ajuda bastante a área arborizada,
Então isso torna o local bonito, visual, né, para você caminhar. Isso também é um fator que estimula. A qualidade das calçadas, né, boa parte das calçadas foram recém-reformadas, então isso evita que a pessoa tenha algum problema de entorse, né? Isso é outro fator. O que não acontece na cidade, infelizmente, né? Então, é um problema sério caminhar fora da UFV aqui, né? Então, essas coisas, elas são, assim, o clima também ajuda bastante, né? Então, esses são fatores que, agrupados, fazem com que realmente a quantidade de praticantes regulares seja muito elevada aqui em Viçosa. Estatisticamente, a gente considera no Brasil, em torno aí na faixa de uns 10 a 12% da população como ativa. Aqui em Viçosa, infelizmente, nós não temos uma estatística real, confiável nesse aspecto, mas provavelmente esse número ele é muito maior, né? Até por conta também do nível de educação que nós temos aqui em Viçosa, né? Que é um polo de excelência, e isso também faz com que as pessoas mais esclarecidas tendem a também ter uma preocupação maior com a saúde. Até os próprios profissionais de saúde aqui já encaminham a pessoa para caminhar na UFV, né? Exatamente. Então essa participação é uma participação muito positiva que nós temos aqui a destacar em nosso município, e esse potencial, porque nós temos várias possibilidades de percurso. O Recanto da Cigarra é um local maravilhoso para se caminhar com tranquilidade, sem preocupação com o trânsito, né? Coisa que outros municípios não têm. E se nós sairmos para cidades grandes, né? Obviamente, quem mora, por exemplo, no Rio de Janeiro, naquela região da Lagoa, Rodrigo de Freitas, Ipanema, Copacabana, beirando a praia, Barra, aquilo ali, se você vai no domingo, você vê aquilo ali lotado por milhares e milhares de pessoas. Diferentemente de outras regiões da cidade que não tem todo esse apelo de visual. E aqui em Viçosa nós temos esse campus, então nós temos que aproveitar essa beleza natural que nós temos aqui. E o campus não tem esse caráter elitista, todo mundo caminha, mesmo quem não tem vínculo nenhum com a universidade. Democrático. Pode entrar e caminhar, simplesmente. É um espaço democrático para toda a população. Quanto tem a caminhada da UFV, das 4 pilastras até lá em cima? Tem mais ida e volta, dá mais ou menos quantos quilômetros? Até a veterinária tem aproximadamente 2.400 metros. Então, ida e volta, saindo das 4 pilastras, quase 5 quilômetros. O que já é uma distância, digamos assim, se a gente considerar uma distância mínima para a prática de atividade física regular, uma distância bem interessante para a pessoa poder fazer. Então, eu gostaria de dizer aqui para vocês que nós temos com o projeto F-Vida, que é um projeto de extensão desde 2008, que ao longo de todos esses anos temos tido várias campanhas de combate à hipertensão, de combate ao diabetes, ao combate ao sedentarismo, que é um grande fator de risco coronariano, né? As pessoas serem sedentárias. Então, nesse momento, está sendo discutido e muito provavelmente aprovado a instalação de placas sinalizadoras de percursos de caminhada pela UFV. Então, nós vamos ter, acredito eu, se tudo der certo, a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários topou a ideia, comprou a ideia, junto com a Divisão de Esportes e Lazer. A Pró-Reitoria de Administração também já sinalizou positivamente. Então, todas as pessoas que têm a responsabilidade de aprovar o projeto estão sinalizando positivamente. Então, a gente acredita que, no mais tardar, até o final do ano, nós vamos ter todo o campus sinalizado, com 6 percursos diferentes, 2 percursos de iniciação de caminhada, 2 percursos de nível médio e 2 percursos avançados, com várias placas de sinalização, com dicas de exercício e também com a instalação de ilhas de saúde. O que são essas ilhas de saúde? São locais, são 4 locais aqui espalhados no campus da universidade, onde vão ser instalados aparelhos de ginástica e de musculação. Como hoje tem nas praças das cidades, assim. Exatamente. Bom, você vê muito isso em cidades litorâneas, né? Então vão ser instalados aqui no nosso campus universitário, dando condição para que essas pessoas da comunidade, não vai ser restrito somente à comunidade universitária,
possam, além da caminhada, fazer algum tipo de atividade física. E ainda dando um passo a mais, nós vamos ter estudantes de educação física em determinados horários, é claro que não vai ser o dia inteiro, né, posicionados à disposição da população para poder prescrever e dar orientações gerais sobre a prática da atividade física de forma correta e de forma segura. Professor, eu ia te perguntar sobre os benefícios da caminhada, mas eu acho que eu vou fazer o intervalo agora, porque a gente volta a falar isso no próximo bloco. O Viva Saúde faz um pequeno intervalo e volta já falando mais sobre os benefícios das atividades físicas orientadas. Um instante só. Não deixa a gente colocar, tem um portão de madeira ali, parece de roça, mas a EPAMIG fez. Tudo que passa por essa comissão de espaço físico não pode. Eles querem transformar essa casa na Vila Janete da década de 50. Voltamos com Viva Saúde, hoje conversando com o professor João Carlos Bouzas Marins, do Departamento de Educação Física da UFV, sobre a caminhada orientada e a prática de atividades físicas. Professor, sua ideia é fazer com que essa grande caminhada do dia 25 de maio seja um início para muita gente. Então, estão convidadas, como a gente falou no primeiro bloco, as pessoas que já caminham e, sobretudo, aquelas que ainda não caminham. Para convencer essas que ainda não caminham, por que caminhar? Bom, a caminhada é uma das formas de prática de atividade física regular mais simples e mais baratas que nós temos, né? E totalmente democrático, você pode ir a qualquer horário. É claro que o ideal é que as pessoas caminhem nos horários extremos do dia, por conta da questão da climatologia, principalmente no verão, né? Mas agora no inverno você pode caminhar às 11 horas da manhã, meio-dia, 1 hora da tarde, que não tem problema. Ainda toma um sol. A prática da atividade física regular, ela é importante para uma série de fatores, né? Principalmente na questão da prevenção do diabetes, da prevenção da obesidade, que a obesidade e o sobrepeso, que são coisas diferentes, né? Elas servem de mecanismo, de gatilho para uma série de doenças. Então, a prática da atividade física regular e a caminhada especificamente, ela vai servir no sentido preventivo do aparecimento dessa série de doenças. E se você tem algum tipo de comprometimento orgânico, metabólico, como falei aqui, diabetes, hipertensão, você é coronariopata ou você está muito mal condicionado, a caminhada é uma atividade física ideal porque é uma atividade física de baixa intensidade e progressivamente você vai aumentando um pouquinho o ritmo, aumentando a frequência semanal, aumentando o tempo da prática da caminhada. Então você consegue ter um melhor controle do colesterol e frações, o melhor controle da glicemia, o melhor controle do seu peso corporal, o melhor controle da pressão arterial, você se sente muito mais disposto, né? Quer dizer, e isso tem um desdobramento para as atividades do dia a dia. Então você tem benefícios ao seu organismo, né? Que é uma caderneta de poupança que você não somente vai utilizar agora, mas nos próximos anos, num processo aí de envelhecimento. Você vai ter um envelhecimento muito mais saudável. Então, existem uma série de estudos que demonstram que uma pessoa ativa ao longo da vida tem um processo de envelhecimento muito mais saudável. Então, é uma visão a longo prazo também. Tá, com todas essas vantagens, você falou que ela é democrática, que ela é barata, que ela é tranquila, ela é segura? Sim, na grande maioria dos casos, a prática da caminhada, se nós formos fazer um levantamento, e isso existem dados epidemiológicos mostrando aí, de morte súbita em atividade física. Então, o número 1 é o futebol, tá? Uma proporção assim muito elevada. Então, um futebol recreativo. A pessoa, para estar submetida a um futebol recreativo, o ideal é que ela fizesse todo um processo de checagem cardiológica por um médico, porque o futebol é muito intenso. Abaixo do futebol vem o basquetebol. E aí nós vamos tendo um ranqueamento das atividades. E a caminhada é uma das mais seguras. Esse perigo que você falou é porque as pessoas, a gente já até tratou disso aqui uma vez, as pessoas jogam futebol uma vez por semana,
tomam cerveja e comem churrasco. Se entopem de sal, isso, né? Depois toma cerveja, que é diurético, e aí depois vai fazer uma atividade física intensa, ainda fuma uma vez por semana, pode ter um risco. E ainda tem a sauna, para desidratar aí mais ainda. Danou. Aí danou tudo. Pois é, então esse coquetel de coisas negativas, às vezes agrupadas, levam a uma sobrecarga muito grande no coração e às vezes vem parada cardíaca em situação de jogo ou imediatamente, até no intervalo de 4, 5, 6 horas após o jogo, isso também pode acontecer. Então essa pelada de final de semana não pode ser colocada na conta de uma atividade física regular, saudável. Exatamente. Ela, uma vez, toda a prática da atividade física, como a gente fala, regular, ela tem que ser mantida minimamente 3 vezes por semana. Então, veja bem, o futebol é muito bom, desde que seja feito de forma segura. E para isso, principalmente as pessoas com mais de 30 anos de idade, o recomendável é que faça um teste cardiológico, um teste de esforço com um cardiologista, para saber suas capacidades, limitações e potenciais, e fazer sua pelada tranquila. A caminhada, a intensidade costuma ser muito baixa, então por isso que ela é muito segura, né? A probabilidade de você ter um comprometimento cardíaco é mínima, né? É claro que uma pessoa pode infartar deitado na cama, isso pode acontecer. Então, mas ela é muito segura em termos também de traumas ortopédicos, né? É claro que um cuidado especial é que se uma pessoa tem uma condição de obesidade bem presente, então de repente, em vez de fazer uma caminhada, fazer um passeio de bicicleta é mais recomendável porque não tem o trauma nas articulações, ou fazer uma hidroginástica, que é o ambiente líquido, você não tem os impactos, os traumas nas articulações, então passa a ser mais seguro uma pessoa com estado de obesidade fazer um início, o start, né? Onde que eu começo a fazer minha atividade física? Então, as pessoas que têm um quadro de obesidade, o ideal seria procurar uma hidroginástica, ou então fazer um trabalho de bicicleta ou natação. Se a pessoa souber nadar, né, tem o domínio da técnica de nado, então o ideal seria que a pessoa pudesse procurar uma academia de natação e fizesse seu exercício de natação. Se não sabe nadar, uma hidroginástica. Se não tem disponibilidade da piscina, porque a piscina fica muito longe, né, da academia ou do clube e tem condições de andar de bicicleta, então que ande de bicicleta. Mas a caminhada, você falou desses riscos de queda, de articulação, tem que caminhar de tênis, né? Sim, aí é o tipo de vestimenta. Então daí a importância de você procurar um profissional de educação física para que ele possa dar que tipo de vestimenta é adequado. Então você não é a pessoa não deve caminhar de sapato, porque isso vai levar um trauma no calcanhar, pode levar uma fascite plantar, uma inflamação no arco plantar, digamos assim, para ficar mais fácil. Na sola do pé. Uma inflamação no calcanhar, o que vai ser algo muito desconfortável. Então a pessoa tem que ter um tênis. Esse tênis não pode ser aquele tênis velho que você fala, vou aproveitar esse meu tênis velho para usar para caminhada. Não, tem que ser um tênis que tem um solado de amortecimento. As grandes empresas de calçado, cada uma tem um sistema de amortecimento diferente. Umas trabalham com gel, umas trabalham com colchão de ar, outras trabalham com mola. E eu digo para vocês que qualquer um desses sistemas é exatamente a mesma coisa. Os estudos biomecânicos comprovaram que todos eles reduzem o impacto. Então não tem um sistema melhor do que o outro. Qualquer um vai da marca que você tem Desde que tenha o sistema que seja um tênis. Então você não pode usar um tênis de ginástica para um tênis de caminhar. Um tênis que joga tênis para um tênis de caminhar. São tênis... Chuteira, nem pensar. Chuteira também, nem pensar. Então cada tênis cada modalidade tem o seu tipo de calçado específico. Aí você tem também a questão da roupa, né? Você tem que procurar regular a quantidade de roupas, né, junto com a climatologia. Agora, nesse momento, nós estamos numa época mais fria, então já é recomendável proteger um pouco mais. Mas na época do verão, você tem que ir com o mínimo de roupa possível, de roupas claras, né, para você não reter calor. Agora já no inverno, de repente você pode usar uma roupa mais escura, porque você vai reter um pouco mais de calor e vai combater o frio. Mas tem que ser confortável, a caminhada tem que ser um prazer, né? Exatamente, a roupa não pode te dar um atrito de queimaduras, né, debaixo dos braços, na região medial das coxas. Então tudo isso um profissional de educação física tem condições de te dar essa orientação sobre o tipo de vestimenta, né? Essa questão do tênis mesmo, já aconteceu comigo de eu usar um tênis errado, porque a gente tem pisadas diferentes, né?
quem pisa mais para dentro, mais para fora. Se você não comprar o tênis perfeito, dói o joelho. Isso. Então, tênis é um investimento e tênis dura muito tempo, é um investimento que vale a pena. Hoje a gente tem em Viçosa já, eu acho, lógico que essa orientação tem que ser profissional, mas os vendedores de tênis nas lojas mais especializadas já conseguem fazer essa observação. Você tem que perguntar, será que a minha pisada é assim, é pronada, é supinada? Né? Mas é um termo técnico que não vem ao caso. As pessoas podem comprar um tênis observando a pisada para que não tenha problema depois. Falando assim para o público leigo, digamos assim, o grande problema, o que a Leia comentou aqui, é estar totalmente perfeito. Você tem que analisar qual é o seu tipo de tênis adequado. O problema de pé mais frequente é o pé chato, que é aquele pé que emborca para dentro, né? Falando de maneira geral. Então, esse tipo de pisada, né, onde a pessoa não tem um arco plantar, se a pessoa usar o tênis inadequado, isso vai trazer problemas de dores no arco plantar, na parte interna do joelho, podendo chegar na região da coxa femoral e até na coluna. Então, por isso a importância de saber qual é o tênis. Se é um tênis de pisada neutra. Né? Então, isso um vendedor pode auxiliar analisando de maneira geral qual é o seu tipo de pisada, ou um profissional de educação física, ou se você quiser fazer uma análise mais detalhada, né, você pode procurar um ortopedista, que aí será, sim, ele o profissional, digamos assim, mais capaz de poder fazer uma análise detalhada da sua pisada. Professor, essa orientação médica, né, de um cardiologista, uma avaliação para quem quer começar, quem está muito sedentário, é importante. Mas qual é a orientação que um profissional de educação física pode dar? Porque às vezes a gente valoriza muito o médico e não valoriza o profissional de educação física, que é especializado nisso, né? E essa orientação, eu tenho uma orientação de um personal, faz toda a diferença. Na ginástica, na musculação, no pilates, né? Faz toda a diferença. E na caminhada também, né? Sim. A gente tem que valorizar esse profissional. Nós temos algumas regras de ouro que são básicas. Então, se você tem mais de 30 anos, né, digamos assim, praticamente obrigatório visitar um cardiologista e fazer um teste de esforço. Tá? Porque a probabilidade de você ter um problema de coração com menos de 30 anos é muito, muito, muito pequena. Existe, a gente tem relatos, isso acontece, mas não é o habitual, é muito raro acontecer. Agora, se você tem mais de 30 anos, então é recomendável, é procedimento ouro. Procure um cardiologista e faça um teste ergométrico. O profissional de educação física, ele pode fazer uma triagem inicial, mesmo se você tenha menos de 30 anos, e dependendo de uma série de fatores que foram analisados por esse profissional, ele pode, então, recomendar uma avaliação de um cardiologista ou não, além de que ele vai te dar uma série de indicações sobre o tipo de vestimenta que você vai fazer. O tênis. Né? O tênis e, principalmente, hidratação. Algumas informações básicas dentro do que deve ser feito de orientação nutricional, não suplantando o nutricionista, né? Então o profissional de educação física não vai prescrever dieta, mas dizendo que é importante a pessoa fazer um consumo de água ou um tipo de bebida isotônica, dependendo do tipo de atividade que vai ser feita. E, principalmente, quantas vezes por semana a pessoa deve iniciar, qual o tipo de atividade a pessoa pode fazer. Então, é uma hidroginástica, é uma ginástica, é uma aula de spinning, é uma aula de alongamento, é uma aula de tai chi chuan, é uma aula de dança, né? É um ciclismo estacionário, é uma natação, enfim, é um futebol recreativo. Ele vai poder fazer esse tipo de orientação, além do tipo de atividade, de quantas vezes por semana, qual o tempo que você deve fazer. Você pode fazer 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Qual é o tempo que o seu corpo tem condições de iniciar? Então, existem, dentro da diversidade, né? Eu posso ter uma pessoa que, de repente, ela só tem capacidade de fazer 10 minutos de exercício. Ou já tem um problema no joelho, ou já tem um problema no ombro. Isso, veio de uma cirurgia, tem uma história, acabou de ter filho. Existe uma infinidade de coisas, né? Que o profissional de educação física avalia e considera tudo isso. Qual o tempo que essa pessoa ela deve iniciar? 10, 15, 20, 30 minutos, 1 hora, 2 horas? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Quantas vezes por semana e qual a intensidade.
né? Então a intensidade levezinha, suave, que a respiração quase não altera, porque às vezes a pessoa precisa desse tipo de atividade de baixa intensidade. Não, pode ser uma atividade de média intensidade que eu consigo caminhar conversando com uma pessoa. É uma atividade, quando eu vou caminhando e eu consigo conversar com uma pessoa, a gente fala que é o esforço do limiar da fala. Né? Se eu consigo caminhar falando com uma outra pessoa, então significa que essa atividade é uma atividade de média intensidade para baixa. Se eu já estou fazendo um exercício e eu não consigo sustentar um ritmo de fala, de conversação, significa que essa intensidade é de média para cima. Então já está mais intenso. Já está mais intenso. Então o meu corpo ele começa a exigir mais oxigênio e não me dá condições de eu estar conversando com uma pessoa. Então significa que a intensidade já é de média alta. Então é o profissional de educação física que vai poder te dar orientação de qual intensidade você deve fazer. Então, para começar, se a pessoa não tem acesso ao profissional de educação física, para começar, caminhar 30 minutos, mais ou menos, pode caminhar conversando? Pode. Mas tem que evoluir, né? Sim, a pessoa, digamos que ela não tem oportunidade de ter acesso a um profissional de educação física, um médico, enfim, que isso também faz parte da nossa sociedade, né? Nesse caso, as recomendações você começar de pouquinho e progressivamente você ir avançando. Então você começa com 10 minutinhos, no outro dia 15 minutinhos, você se sentiu bem, não teve dor muscular nenhuma, não te incomodou, aumenta mais 5 minutos, aumenta mais 5 minutos, então você começa com 10, 15 e progressivamente você vai aumentando. Se você tiver uma pessoa para ir junto com você, nós temos dados estatísticos que sinalizam claramente que quando duas pessoas vão juntas caminhando, 2, 3, 4 pessoas, quanto maior o grupo, maior a frequência. Porque né? tem motivação, porque você sai de casa para encontrar, para conversar. Exatamente. E aí, essa conversa, ela é importante porque vai distrair, vai fazer com que o tempo de caminhada seja menor, você envolve a pessoa dentro de um grupo social. Então, o que a gente tem é que quando você tem um envolvimento de grupos, a assiduidade é muito maior. E se você quiser manter uma conversação, você pode manter sem problema nenhum. O que não pode é não caminhar. Exatamente. Tem que caminhar. E o nosso tempo está terminando, só mais uma vez lembrando da campanha, dia 25 de maio, a partir das 3 horas da tarde já temos atividades e a caminhada está marcada para iniciar entre 16 e 16h30. Então vá, leve o marido, os filhos, a avó, todo mundo. Todo mundo. É um dia de encontro aqui na UFV. Isso. Saindo das 4 pilastras. Saindo das 4 pilastras, nós vamos ter segurança, vigilância da universidade vai nos auxiliar fazendo segurança, com carro, com moto, então vai ser totalmente seguro. E é um bom dia para perguntar para os profissionais de educação física, tirar as dúvidas, porque vão ter vocês lá da educação física, professores, alunos, estagiários, né, monitores, então é um bom dia para tirar essas dúvidas todas que a gente começou a tirar aqui no programa, começar a orientação, não tem mais motivo para não caminhar. Perfeitamente. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. O Viva Saúde chega ao final agradecendo a sua atenção. Este é um programa feito para que você tenha informações sobre saúde e qualidade de vida. Por isso, nós convidamos você para participar do programa, enviando críticas e sugestões para o e-mail vivasaude@ufv.br. E se você quiser rever o programa, vá ao site do YouTube e procure por Canal Saúde TV Viçosa sem o cedilha. Esta é uma produção da TV Viçosa em parceria com o programa Medicina Consciente do curso de Medicina da UFV. Mais uma vez agradecemos a sua audiência e desde já confirmamos o nosso próximo encontro na semana que vem. Até lá, um abraço, uma semana com muita saúde e paz para você e para a sua família. Viva Saúde, Apoio Cultural, Agros, Instituto UFV de Seguridade Social. É quando